Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, com a nossa satisfação aqui pela Rede Amiga Espírita, a nossa semana de número 202. Hoje, o último Evangelho do mês de novembro, dia 26 de novembro de 2024. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Lembrando que o nosso objetivo sempre é o desenvolvimento de maturidade espiritual, desenvolvimento próprio, autopercepção da vida e descobrimento de novas virtudes, de novos horizontes a serem desbravados, de emoções novas a serem percebidas. Então, o que a gente deseja para vocês aqui de cara, de início, é essa satisfação pela vida, essa oportunidade de sentir felicidade aí mesmo onde você está, vivendo na mesma casa que você vive, cultivando o mesmo emprego, a mesma família, enfim, andando no mesmo veículo que você tem, ou andando a pé, do mesmo jeito que você anda sempre. O objetivo da doutrina é dar explicação dos porquês da vida. Então, tudo que está acontecendo está tudo certo. Então, eu desejo para vocês isso, essa alegria, independente das coisas mudarem ou não. Independente se você vai passar a ganhar mais dinheiro, vai ficar mais bonito, isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é a sua nova percepção. Um beijo para todo mundo e um ótimo dia. Vamos juntos nessa empreitada. É isso aí, bom dia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estudar Evangelho é uma satisfação para o nosso espírito e assim em conjunto, com 60 aparelhos ligados, né? Ainda mais, o pessoal vai acordando, E aos pouquinhos o pessoal vai vai chegando aí. chegando. E assim como o Sander estava comentando conosco, estar aqui na Terra, né, sobre a dirigência do nosso Pai, mesmo quando você pensa que deu errado, é certo, porque deu ruim, mas se Deus está olhando aí, é o certo. Então, vou tentar descobrir aí as facetas das nossas provações, das coisas ruins que estamos vivendo, que vamos falar a verdade, gente, eu e o Sender tem teoria aqui. E a teoria nos ajuda muito na hora que você está passando um regaço aí na tua vida, para você ver que porta que está sendo apresentado para você abrir, né? E quem não tem essa teoria de imaginar que Deus está no comando, que estão nos dizendo alguma coisa na Terra, fica só patinando na reclamação. Então, bora lá, bora viver, bora agradecer, que tem muita coisa para fazer, não é? Vamos para o momento da oração? Vamos lá. Então, hoje nós temos aí muitas pessoas que estão enfermas, né? O Milton, a Isso, Iracema, e nesse momento está acontecendo uma cirurgia num grande amigo nosso, que é o Júlio Clementim. isso. Quem não conhece o Júlio, aí a Cris Pazini faz aquela marmitinha saudável, eu andei oferecendo bastante, né? Uhum. Nesse momento, operação de ponte safena. Então, cada um aí, né? Nosso Julinho, no meu parça, como eu falava, sempre É, eu falo para ele, cada um aí que vai tiver ficar bom. alguma pessoa que esteja passando algum processo de doença, ou você mesmo, né? Como disse a nossa irmã que vai fazer uma angioplastia, mentaliza essa parte do seu corpo, da parte do corpo da pessoa que você quer que seja beneficiada, e vamos mandar uma vibração bem boa. Isso, Principalmente esses irmãos nossos que estão aí internados, né? isso, Tudo coração, Iracema e o Júlio é coração, né? O Milton isso. tá fazendo check-up O agora. Milton a gente não sabe ainda, né, Milton? É check-up, então Uhum. mentaliza aí seu corpo e vamos que vamos receber essas bênçãos aí. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que conduz aqui o estudo, conduz a nossa mente para receber melhor a mensagem. A minha eu dou sendo para enviar e para captar também dentro do nosso coração, Senhor. Que essas teorias do Evangelho possam fazer parte da nossa vida, em ações que determinam todos os nossos passos. Nossos benfeitores amigos que nos ajudam aqui e todos os outros que caminham para o lado do bem, que possam entrar em contato com essas pessoas agora, Senhor, que estamos vibrando por elas, para algum tipo de cura, física ou espiritual. Que elas possam se beneficiar dessa vibração de amor e paz que está nessa corrente. De muitas pessoas que têm do coração hoje só gratidão, e assim vibrando as melhores de todas as energias. E possa, Senhor, esses nossos irmãos receber
da espiritualidade amiga, conduzido por homens aqui na carne, o merecimento e a misericórdia de algum tipo de cura. Mestre, agradecemos a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, fortalecendo essa linda corrente em teu nome, e que a gente possa caminhar juntos e ainda mais, sendo exemplos no mundo de vosso evangelho. Que assim seja. E eu trouxe, esse livrinho, versão bolso, olha o tamanhozinho dele, menor que a minha mão. Livro Companheiro, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Uma frasezinha que vai fazer sentido no estudo que vai vir aí, que o Luciano vai ler pra gente do Evangelho. Vamos lá. Capítulo 14 do livro Companheiro. Na visão do mundo. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente no chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. Deixa eu ler mais umas duas aqui. O charco é uma queixa da gleba contra o descaso do lavrador. E a última. Compara a terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é um aluno em formação. Pois bem. Acho que o único professor foi Jesus, o único de todos. Sem dúvida. Eu estava pensando aqui, enquanto a Estela falava do pessoal que está com alguma enfermidade aí, todo tipo de enfermidade quer trazer a gente para alguma solução, para alguma melhoria. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu comecei a sentir uma dor no meu joelho direito. Tanto que na hora que eu agachava, doía um pouco por dentro, assim. E sabe como é que eu curei isso? Fazendo atividade física, pedalando. Melhor exercício, você tem dores no joelho, se você conseguir pedalar, você está fazendo um grande serviço para os teus joelhos, tá? Falo isso até como fisioterapeuta, que sou de formação. Então, eu comecei a sentir aquela dorzinha. O que que era a dorzinha? É joelho frouxo. Joelho sem musculatura suficiente, sem atividade física, sem lubrificação. Comecei a pedalar, dois, três dias que eu pedalei, eu sarou, nunca mais meu joelho doeu. De vez em quando dou uma pedaladinha, não é sempre, né? Poderia pedalar mais, mas agora tá tudo beleza meu joelho. Nunca tive problema de joelho, graças a Deus. Então fica a dica para você aí. Dica fisioterápica, hein? Não é nem falando aqui nada de doutrina espírita, não. Surgiu uma dor em você, é uma oportunidade de algum reajuste para você melhorar. Então, para mim, foi uma benção, porque eu não só tratei os meus joelhos pedalando, mas também dei um tônus para a minha saúde, porque você melhora o sistema cardiorrespiratório, você ganha mobilidade articular, especialmente na coluna, então já ajuda a melhorar dores na coluna lombar. Enfim, pedalar é um santo remédio. Sem contar no vento batendo no rosto, você vê várias paisagens, enfim, você areja, ou areja, né? Acho que areja a sua mente. Então fica a dica aí para você. Tá com uma dorzinha de joelho? Dá uma pedaladinha. Ah, mas eu não consigo pedalar muito. Dá uma volta no quarteirão da tua casa. Vai até na esquina e volta, assim, ó. Vai e volta 2 vezes. Não precisa fazer um tour de 100 quilômetros. O que seria gente sem dor, né? Pois é, então. A gente não ia ter o recado, tipo, ó, tem uma coisa errada aí, ó. Pois é. Dá Então, uma olhadinha, já morre direto. Pois é, a dor é um indicativo de que nós precisamos mudar. Não seja lá qual for a sua dor, se é uma dor emocional, se é uma dor física, é uma oportunidade de a gente mudar para melhor. Deus só quer a gente bem, não quer a gente sofrendo. Então, felizes aqueles que percebem isso e buscam a sua autocura. Última alôzinha aqui, antes de a gente fazer a nossa leitura de hoje, o Ronel Alves Barbosa, um abraço para o Ronel, um abraço também para a Silmara de Belo Horizonte, a Silmara R. Dias de Belo Horizonte, para o Renato de Oliveira Reis de Guaimbé, São Paulo, a Dalgisa Chimati, um abraço também para a Vera Lúcia Ventura, a Neuza Matos, a Fátima Rokowski Saliço, a Jô Toledo, nossa amiga também de 100. Um abração para ela aqui. E a Marli Martins, foi a última que chegou aqui, a Marli do Rio de Janeiro. Então eu quero convidar você para a nossa leitura de hoje, que foca então na prece para o nascimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28. O capítulo se chama Coletânea de Preces Espíritas. Fica então a indicação para você acompanhar nós aqui na leitura. Dos itens, então, 53, 54, 55 e 56 do capítulo 28. Então vamos lá?
Prece para o Nascimento, item 53, prefácio. Os espíritos só chegam à perfeição depois de haverem passado pelas provas da vida corporal. Os que estão na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, esperam que Deus lhes permita voltar a uma existência que deverá proporcionar-lhes os meios de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estiverem sujeitos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu progresso e sua felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo de sua nova passagem pela terra. O encargo que lhes guiar os primeiros passos, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela maneira com que se desincumbirem do seu mandato. É para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais será violada impunemente. Item 54, prece. Para ser dita pelos pais. Espírito, que vos encarnastes como nosso Filho, sede bem-vindo entre nós. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso pela bênção que nos concedeu. É um depósito que nos confiou e do qual teremos de prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, Senhor, por mais esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é o de ajudá-la no progresso, em direção ao bem, por nossos conselhos e nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa culpa, teremos de responder por isso perante vós, porque não teremos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, amparai-nos no cumprimento da nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de bem realizá-la. Se esta criança tiver de ser por um motivo de provas para nós, seja feita a vossa vontade. Bons espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentarem induzi-la ao mal. Dai-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que a esperam na terra. Item 55. Prece. Meu Deus, vós me confiastes a sorte de um dos vossos filhos. Fazei, pois, Senhor, que eu me torne digno da tarefa que me destes. Concedei-me a vossa proteção e esclarecei a minha inteligência, para que eu possa discernir desde logo as tendências desse espírito que devo preparar para a vossa paz. Item 56. Prece. Deus de infinita bondade, já que te aprouve permitir ao espírito desta criança voltar novamente às provas terrenas para o seu próprio progresso, concede-lhe a luz necessária a fim de aprender a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze, pelo teu supremo poder, que esta alma se regenere na fonte dos teus divinos ensinamentos. Que, sob a proteção do seu anjo da guarda, sua inteligência se fortaleça e se desenvolva, aspirando a aproximar-te cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante a iluminar o seu caminho, através dos escolhos da existência. Que ele saiba, enfim, compreender toda a extensão do teu amor, que nos submete à prova para nos purificar. Senhor, lança o teu olhar paterno sobre a família que confiaste essa alma, para que ela possa compreender a importância da sua missão. E faze germinar nessa criança as boas sementes, até o momento em que ela possa, por si mesma, Senhor, e através de suas próprias aspirações, elevar-se gloriosamente para ti. Digna-te, ó meu Deus, ouvir esta humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse: Deixai vir a mim os pequeninos,
porque o reino dos céus é daqueles que se lhe assemelham. E que assim seja. Que assim seja. Olha lá, estamos no capítulo, é um capítulo de coletânea de preces. É até interessante que nós temos todos nós que estamos aqui, a maioria esmagadora tem o Evangelho em casa. Ele está o último capítulo e mesmo assim, de tão importante, as editoras acharam conveniente separar esse capítulo como um livro. Então você encontra aí nas livrarias espíritas a coletânea de prece separada, que até eu já dei de presente muito para as pessoas. Ele fica fininho, lindo, e ali tem prece para tudo. E aí a gente encontra a prece para um nascimento, né? Para a vinda de uma criança na Terra. E quando você imagina, não sei se a cabeça de vocês funciona como a minha, quando você vê a prece para o nascimento, a gente tem a forte impressão que eu estou fazendo para a criança. E aí você vê que você está se esclarecendo na medida que você vai lendo essa prece. E o caráter da prece, segundo o Livro dos Espíritos, é pedir, louvar e agradecer, né? Aí fala, não, então vamos lá, fazer a prece de pedido. E lá, lógico que a gente vê um monte de louvor na hora que está lendo ali, né? O tanto que a gente se coloca em lugar de submissão nas palavras dessa prece. Mas quando vem o pedido, e nós temos a impressão que eu estou fazendo para aquela criança, eu estou expandindo a minha consciência no dever de o que um ser está aqui fazendo na Terra. E é claro que também direcionamos a essa criança, né? Claro. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec tem uma pergunta que é muito interessante, que diz assim, ó, se uma mulher está grávida e dentro ali do ventre dela tem uma criança, aí eles escrevem sempre, às vezes, mau gênio, né? Ou quem nunca esteve grávida, não pediu, ai Deus, que venha perfeito essa criança, que venha com saúde, que é o maior medo de todo mundo, né? O maior medo é vir ali entre nós um irmãozinho que vai precisar de cuidados. Isso é um medo da carne, né? Porque do espírito a gente sabe que quando estamos lá, como o próprio Evangelho diz, na erraticidade, esperando aquela oportunidade de vir, e aí tem um irmão nosso, imagina uma pessoa que se suicidou, uma pessoa que abusou de algum tipo de vício aqui na carne, e você ama muito. Pega uma pessoa que se ama muito na tua mente, aí você tá lá na erraticidade com ela e ela fala assim, deixa eu vir tua filha, deixa eu vir teu filho, vou vir com esse problema de saúde, eu acabei de saber. E você acha que você não recebe? Eita, quando a gente tá na erraticidade, a gente é corajoso, somos todos corajosos. Bora, bora, pode vir, não, a gente vai dar conta junto. Olha, vamos de mão dada aqui, a gente vai vencer. E aí, quando encontramos nessa prece, que pede coragem para o espírito passar pelas provas, né? Que pede discernimento para ele passar, se ele é um desses espíritos que vem aí para transformar o mundo. O tempo todo nós sentimos o empoderamento que dá na mão de um responsável. Porque aqui na prece 55 mesmo fala, ó, Deus que confiou a sorte de um dos vossos filhos. Quer dizer, Deus pegou um filho dele, colocou na tua mão. E aí tá com o nome de filho, às vezes é aquele sobrinho que se ama muito, às vezes é aquela criança que você participa da vida dela. A gente tem aqui em casa uma criança que vem todo dia quase, que é a amiguinha da Lívia. A minha amiga Madalena, ela não consegue ficar com ela no período contraturno da escola, e todo dia ela tá aqui em casa. Eu e o Oceano, a gente se sente muito responsável pela Raice. Inclusive, amanhã é aniversáriozinho da Raiciele, né? A gente vai levar ela numa festa e hoje eu falei para ela assim, eu vou comprar um bolinho para vocês e os convidados de vocês, sabe quem vai ser? As Barbie. Nossa, mas aí, porque eu levei elas para a escola, né? As duas dentro do carro. Aí a gente vai fazer isso, aí a gente vai fazer aquilo. Festinha particular delas. É, bonitinho demais. Então, você acaba pensando assim, poxa, esse espírito está no mundo. Que a prece do nascimento mostra bem claro para nós. Pode pensar até em você, aquela criancinha
que alguém cuidou de você. Aquela criancinha que acordava para brincar. O que você acordava para fazer quando você era pequenininho? Você acordava para brincar. Falava, não, Esther, não tá entendendo. Meu pai, com 5 anos, me colocou na lavoura. Beleza, mas você lembra que você brincava enquanto você plantava? Meu amigo falou assim, ô Sander, com 4 aninhos, o pai dele falou assim, vem cá que hoje nós vamos brincar de fazer buraquinho. Quem fazia o buraquinho mais rápido, aí botou ele para fazer o buraquinho, aquela extensão, depois tinha que pôr a sementinha dentro do buraquinho. Quem colocar a sementinha mais rápido, ele brincou com 4 anos de idade e nem via a hora passar. Tão engraçado que estava a brincadeira de fazer buraquinho e pôr a sementinha. Meu amigo André. É muito interessante, né? Que aí eu falo assim, nossa, mas tem lugar que abusa. Não estamos falando desse. Estou falando da característica da criança, de quando você era pequeno e você acordava para brincar. E tinha alguém ali que te ajudava, te alimentava. Se na minha época já era complicado, eu nasci em 79, você anda em 77, hoje eu tenho paixão por papelaria, porque eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Meus pais não tinham dinheiro, claro. Eu pegava a canetinha dos meus amigos, eu até cheirava a canetinha, porque era algo que a gente não podia ter. Imagina então quem nasceu antes. A minha mãe disse que chegava a escrever com lápis, Luciana, que ele ficava assim, ó, Ficava um toco, né? de pegar assim com lápis. Parecendo aquele restinho de cigarro, né? Chegou a Já pegar, minha tive mãe também. era de 46, ela pegou a época do mata-borrão. É assim, né? Mata-borrão que chamava, você escrevia com aquela tinta e de repente caía aquela gota grande, aí ia lá e chupava a tinta assim com mata-borrão. Então, mesmo dentro dessa escassez toda, vamos falar de reclamação, não vamos falar, existiu uma pessoa que zelava por você. Talvez uma avó igual você, André, ele tem uma saudade muito grande da avó paterna dele, não que ele não Das gostou, duas, né? Da minha não avó que ele Hilda não, também. não gostava, mas ele disse que a avó paterna dele comparava muito ela com ele, por causa do cabelo, e falava que ela tinha orgulho dele. E a criança, ela precisa muito disso, muito. Tanto que marcou a vida dele, marcou. Aí as outras pessoas não faziam, não tanto quanto essa avó. Nossa, essa avó devia ser maravilhosa. Não, ele conta que é uma pessoa extremamente comum. É até brava, ela era brava, né? Minha avó Hilda, então, falava pra todo mundo assim, ó, esse meu neto aqui é inteligente, muito inteligente. Ela tinha um orgulho de mim, minha avó Hilda, mãe da minha Então, mãe. olha que bonitinho, ainda É, conviveu com você depois, né? sim, morava junto com a gente, né? E as avós com essa doçura, como elas não têm aquela responsabilidade grande de eu tenho que educar, que você tem que se comportar, que não sei o que o avô faz? Ele traz algo que é tão fácil, levanta as características de uma criança. E é tão importante, tão importante. De vez em quando eu pego a minha filha mais velha aqui, a Lara, eu conto as coisas que ela está acertando. Ué, então você só passa a mão na cabeça e não dá bronca? O tempo todo a gente dá as broncas ali, direciona. Mas quando você vê uma coisa boa, você levanta. E isso daí é muito importante saber. Por quê? Porque o Evangelho vem trazer para nós essa característica de, poxa, está nascendo uma criança. E tudo o que acontece no mundo, e muito relevante, nascer um ser novo no mundo é muito relevante. E quando acontece isso, o que está acontecendo de fato no mundo? Olha, tá chegando aqui nessa bola grande que eu tô com o pé em cima, mais um irmão com uma busca. E a busca desse bebezinho é muito parecido com a sua busca. Muito parecido. E o quanto que eu tenho que ajudar nisso? Uma prece para os pais, uma prece para a criança ajuda muito, porque, voltando lá em Kardec, que eu me perdi no raciocínio de quando a gente ora e está grávida, a gente ora para a criança ter saúde. Kardec perguntou assim para os espíritos, e aí? Quando tem uma mãe grávida, ela consegue mudar o gênio da criança, ela consegue... Não, mas é muito válido a oração para essa criança, muito válido. Porque é como se fosse assim, você imagina, gente, porque acontece mesmo. Em outras encarnações você errou muito. Que todos nós, com certeza, erramos em outras encarnações. E bate uma insegurança danada de aí, agora. Eu vou reencarnar? Como é que vai ser? Será que eu vou errar de novo? E aí você ter a bênção de uma mãe que faz uma prece para você enquanto você está ali, ó. Te fortalecendo, só vai dar tudo certo.
Você sabe o que nós temos que fazer com aquela criança que chora muito no berço, chora muito, e às vezes é cólica mesmo, né? Mas existem algumas características de criança que você vê que é medo. A Lívia teve muito isso. A Lívia, acho que outra encarnação, ela foi abandonada talvez até pela gente, né? Você pensa numa menina que tem medo de abandono. É o maior medo de todas as crianças, né? Medo de os pais morrerem, medo do abandono. Então, o que acontece com esse bebê pequeno que quando ele se tira ele do colo, igual aquela famosa frase, parece que o berço tem espinho, porque realmente ele tem medo do abandono. Então, quando você tem aquele momento que a criança dorme, você chama o espírito para uma conversa e fala: olha, você está aqui na Terra. Você tem, se é uma mãe sozinha, você tem a mamãe, o vovô ajuda a cuidar, a vovó, ninguém vai te abandonar. A gente vai te ajudar, porque essas mensagens não são levadas para esse bebezinho. Fala, meu Deus, mas eu vou ficar falando tudo isso. Você acha que o bebezinho vai entender? O bebezinho realmente não entende. É justamente por isso que se chama sonoterapia. Porque você faz para o espírito. No momento que ele dormiu, o espírito tá ali e você tá falando para esse espírito. Então acontece uma ressonância, como se fosse assim, entra essa mensagem. E essa mensagem é clara, falou, essa criança toda vez que tira do colo, que ela sente que ela tá sozinha no berço, que você fecha a porta do quarto e ela acorda, ela tem medo de abandono. Então você vai dizer para esse espírito na hora que ele dorme, pode ser no seu colo, pode ser na caminha, falou, olha, se tiver o papai e mamãe, a gente nunca vai te abandonar. A gente vai estar aqui, ó. E se você errar, a gente vai te ajudar a consertar esse erro. Gente, você imagina o que o espírito ele dá, ai, que bom. Isso aconteceu no livro Missionários da Luz, quando Segismundo, e vamos dizer, é uma história muito relevante, porque são 2 capítulos só mostrando o reencarne de Segismundo. É um espírito que, nada mais, nada menos, ele assassinou o pai em outra vida, por amar tanto a mãe. E era um triângulo amoroso que vinha aí de muito tempo. Quando Segismundo foi nascer, a insegurança maior dele era o quê? Meu pai vai me odiar. E o pai dele realmente, gente, é muito interessante porque tava o processo já. Olha, então tá, você vai receber o Sigismundo que te matou, vai dar tudo certo, vocês vão se perdoar, porque vai ser seu filho. Só que ele sonhava que estava chegando o momento dele ter esse filho já. E aí vinha Sigismundo em espírito e falou: você prometeu, cara, que eu ia nascer e agora você não tá querendo. Ele matava dentro dele, no orgânico mesmo, isso. Ele matava as possibilidades de gerar essa criança. Aí precisaram pegar esse pai e falou: não, você precisa, essa gravidez vai ser boa. E aí, qual que era o medo de Sigismundo? Falar, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando ele foi reencarnar, ainda ele foi chorando. Porque falou, não, não é possível. Vocês vão ficar perto de mim? Porque aí os benfeitores todos ajudando ali naquele momento em que ele ia entrar no útero, ele até o último momento, vocês vão ficar comigo? Por favor, falei, calma, a gente vai ficar. E vai, gente. Criança tem proteção, vamos colocar aí no livro, está descrito até uns 9 anos, a criança está ali, porque ele pode ser perseguido, pode ser alguma coisa. Então, se você orar, ajuda mais essa proteção. Mas eles contavam, vai dar tudo certo, porque é o medo das crianças. Então, quando você vê uma criança nascendo, que bom que é uma família maravilhosa. Se for uma família desestruturada, é prece. Essa criança também não está ali à toa. Ou ela pode ser, que nós vemos, por exemplo, um grande expoente da doutrina espírita, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele conta que ele morou em várias famílias até os 9 anos de idade. É porque 8, a mãe 9 dele anos. era empregada Ele não doméstica, né? podia. O pai dele praticamente não tinha. E a mãe dele não podia cuidar dele. Então ele ficava em casas. E hoje, para nós, ele é um facilitador dos grandes, né? Que ele consegue pegar um livro aí que você não está conseguindo debulhar na leitura e ele faz isso para nós. E como que ele nasceu? Ele nasceu em condições que não tinha ali, né? Aquela condição perfeita de ter um lar, de ter. Que é a condição perfeita, gente. Se você tem um lar que tem afeto de pai, de mãe, de avô. Eu brinco sempre com você, né? Porque eu falo, Luciano, para e pensa na tua vida, né? O pai
pai e mãe ainda com instrução. O pai e a mãe do Sander, naquela época, né? Eles já eram formados. Então você tem ensino superior da época, o pai, a mãe, aí ele conheceu o vô dele, conheceu a avó. As duas Isso é vozes. maravilhoso. Eu mesma conheci só minha avó. Uma só, né? Só uma Né? avó. E não foi uma frequência de ver ela muito. Então, a criança que nasce com essa estrutura, gente. Ai, Estela, mas. Ai, menina, mas falta tanto dinheiro. Mas se você tem uma estrutura de amor do teu pai, da tua mãe, de um vô e de uma avó, filho, pensa num berço de ouro. Isso é maravilhoso. Porque a única coisa que o espírito precisa é essa caminha aqui, ó. É essa caminha do afeto. O direcionamento. O pai e a mãe docendo pessoas corretíssimas. E quando eu falo pessoa correta, é desde esse momento assim, ó, não é devedor, não tem vícios. Então, se você nasceu num lar assim, que às vezes a gente pontua, nossa, pegava um pão, tinha que dividir em 3. Mas se você pontua a grandeza de ter tido uma família com essa estrutura, como diz na música do Padre Zezinho, né, da Utopia, né, que o pai, a mãe, aí sentava ali, aí cantava aquela música, nossa senhora, é colocar o joelho no chão e agradecer a oportunidade, porque é tudo que um espírito precisa. É esse alicerce, sabe? O alicerce de ver o que é um ser humano bom. Mais nada, mais nada. Você fala, nossa, mas a gente não vive se não comer. Igual a minha mãe conta que ela comeu muito arroz com cebola, era o que tinha. Arroz com tomate. E ela falava que era maravilhoso, porque a mãe dela ia lá, temperava a cebola assim, é o que tinha. Mas tinha amor, tinha afeto. O meu avô, o pai da minha mãe, viveu até os 9 anos de idade dela, né? E até hoje, se você vê as coisas que ela conta desse meu avô, o quanto que marcou a vida dela. Então, quando você vê uma criança nascendo aí, e se for perto de você ainda, eu sou responsável por, às vezes, trazer esse olhar dessa criança no mundo. O que essa criança está fazendo no mundo? Vamos ajudar? E não é com palestra, não. Não é pegar essa criança e falar. E às vezes, como a avó do Sandra fazia as duas vós dele, dá um elogio. Levanta a característica boa desse espírito. Corrige o que tiver, mas corrige de maneira com amor. Corrigir com amor, você tira a força da voz. Corrigir com amor, você fala sem ferir. Então a gente somos todos responsáveis por essa criança, porque essa prece vem dizer isso para nós, né? É um irmão aí que chegou para lutar ou é um benfeitor. Pensou, você viu? Você pegar um benfeitor, nossa, eu peguei aquilo ali no colo. É um benfeitor na terra. Que maravilha, gente. É isso aí. Nós vamos percebendo mais uma vez que a espiritualidade nos orienta a resolver certas questões que são aparentemente orientações para a gente cuidar de alguém. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe o que eu senti nesse texto aí? Como eu sinto em todos os outros? É orientação para mim. É orientação para melhorar a minha jornada aqui. Tudo bem fazer uma prece de agradecimento quando uma criança vem ao mundo. Aliás, ontem eu estava falando com a nossa amiga Rosana Bertuga. Ela tá. O meu primo, inclusive, é genro dela. E, e eles estão grávidos, né, agora, né? O Juninho, Ah, eu não sabia. Que a gracinha. Carol, que é a esposa dele, filha da Rosana Bertug, do Carlão Bertug, Não, é a estavam sempre. Bia. A Bia do É a Juninho é a Bia, é a Bia. A Bia. A Carol teve Carol, neném esses tempos verdade, não, agora. confundi, é. É a Bia, Ana Beatriz, ela chama. Que legal. Carol é a outra filha da Rosana, E também tem que é nenenzinho. cunhada do meu primo. Então, eu tava falando, nossa, Rosana, que beleza, né? Você vê vir uma criança ao mundo, é uma esperança de tanta renovação, e a espiritualidade vem trazer para nós essa recomendação nessa oração, né? No nosso evangelho aqui, desse capítulo 28, de a gente fazer prece, de agradecer a oportunidade de estar ao encontro de um benfeitor ou de alguém que vem, então, resgatar pendências do passado, e vamos dizer a verdade, é a maioria das pessoas que reencarnam. Então, seja lá qual for a missão desse espírito reencarnante, que a gente o enxerga como criança, nossa, uma criancinha vem vindo aí e tal. Na verdade, é um espírito milenar, que em muitos casos tem uma bagagem espiritual maior que a nossa,
Então, olha que beleza você receber no seu berço, da sua família. Isso eu vou até estender um pouquinho aqui, independente de você ser pai ou mãe, mas você receber, como eu tive a notícia agora que eu vou ganhar um novo priminho, né? Que o meu primo, que é primo de segundo grau, inclusive, o Juninho, vai ter filho, né? Vai vir um filhinho aí nos braços dele. Isso é uma bênção tão grande. E eu me alegrei, mesmo não sendo eu o responsável de educar essa criança, mas se eventualmente eu vou encontrar ela, eu vou estar em contato. E como a Estela bem disse, como você trata essa criança, né? Ela vai ter muito exemplo daquilo que a gente passar para ela com as nossas práticas, né? Então, eu já me alegrei de saber que vem vindo mais um aí, de uma família espiritual, que independente de ser da minha família consanguínea ou não, toda criança que vem ao mundo, para mim, é um motivo de alegria, é um motivo de renovação. A gente sente saudade daqueles que partiram, dos nossos entes queridos que voltam à vida maior, mas a gente mal sabe que muitos deles que partiram já há um tempo atrás, já até voltaram, já estão aí de novo aí, você não está sabendo. Então eu fico pensando, minha avó, né, falando das minhas duas avós aí, a minha avó Natalina foi embora em 98, já são aí 26 anos. A minha avó Hilda em 2005, então já são quase 20 anos. Talvez as duas já estão reencarnando aí já, ou já reencarnaram, não é? E aí, então, toda vez que chega uma criança perto de mim, eu fico pensando, será que não é ela, né? Será que ela não voltou? Será que ela não voltou como menino, como menina? Porque sexo é uma questão só biológica aqui do momento atual. O espírito não tem sexo. Então, meus amigos, olha a nossa responsabilidade em cuidar de alguém que Deus confia a nós. Deixa bem destacada essa informação aí no Evangelho de hoje. É, sem dúvida nenhuma, a maior missão que você pode cumprir na tua jornada é educar bem os filhos que Deus te confia. Eu fico imaginando meu pai e minha mãe podem desencarnar um dia tranquilos, que eles fizeram o possível e fazem até hoje por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã. E pelos netos, então? Pois é, eles fazem por todos, quer dizer, são benfeitores. Quem que são? Quem são essas pessoas? Que é o meu pai, o senhor Ademir Vesque e a dona Renata. São benfeitores. São pessoas que cumpriram aí uma jornada que não foi fácil. Apesar deles terem tido certas facilidades, né, mais o meu pai, né, de ter tido pai e mãe presente. Minha mãe só tinha a mãe, né, porque o pai dela faleceu quando ela tinha aí, acho que 15 anos de idade. A minha avó cuidou da minha mãe sozinha, minha mãe não tem irmãos. Então, você vê, não foi fácil para ela, não. E depois ela vir ter 3 filhos, quer dizer, é uma linda jornada e a gente tem que tentar copiar esse pessoal aí. Nós temos que tentar fazer isso. Estou tentando fazer o mesmo pelas minhas filhas aqui. A gente tenta estender um pouquinho aos nossos sobrinhos, a todo mundo está ao nosso redor. Como a A Estela gente tem bem, bastante agregado, né? como a Estela falou da Raiciele, da amiguinha da Lívia, que a gente considera assim, é uma filhinha postiça nossa. A gente não registrou ela em cartório, não, sabe? Não saiu, não é Não consanguínea, precisa. mas ela é considerada por nós como uma filha também, que fica aqui em casa, almoça aqui, dorme, fica o dia inteiro, toma banho, volta para casa, né? Depois que a mãe chegou do trabalho, enfim. É para nós uma satisfação poder aumentar esse leque, sabe? A gente ocupar a nossa mente, o nosso tempo e até em questões financeiras, a gente gastar o nosso dinheirinho beneficiando esses espíritos nobres que estão às vezes travestidos de crianças. Então, se você aí está prestes a conhecer um novo indivíduo que vem reencarnar nesse mundo, você é um felizardo. Tem um filho do teu vizinho aí, de prédio, você mora no apartamento do lado do mesmo andar que o seu aí, o teu vizinho vai ter um filhinho, que bênção para você. Poder experimentar ali uma pequena convivência que seja. Você vai ter várias oportunidades de ajudar essa criança com o teu jeito de lidar com ela. Você vai ter a oportunidade de você transformar o seu coração, transformar a tua eficiência espiritual. E o que dizer então daqueles que recebem as crianças como filhos, como netos, como sobrinhos, que você ainda tem ainda uma ligação ainda maior, especialmente essa dos pais. Então perceba na diferenciação ali das preces que é orientada ali, em especial aos pais fazerem, dando boas-vindas a esse filho, e na outra prece, fazendo então uma reflexão
de dar bom encaminhamento, porque assim fizeram conosco, daqueles que tiveram pais, bons pais. E se eventualmente nós tivemos aí uma infeliz, um infeliz destino de ter que vir num lar desestruturado, ou você não teve a chance de ter um pai, uma mãe, vamos dizer assim, com uma eficácia desejável, vamos dizer assim, saiba que você então tem a oportunidade com o teu desgaste, com a tua dificuldade de ter sido educado de uma forma parca, de você perceber onde houveram falhas na educação que você recebeu, no cuidado que você recebeu, e transformar isso em atitude, em ação renovadora vinda de você. Ou seja, vamos fazer uma simulação aqui. Eu não tive pai presente, eu não sei nem quem é meu pai, e tive uma mãe que só trabalhava, não dava atenção para mim, eu não tive, enfim, eu fui educado meio pela vida, assim, eu não tive pais. Olha aí a oportunidade de você ser um excelente pai. Porque tudo que você percebeu que te fez falta, você pode doar para quando você tiver o seu filho. Ou seja, não existe nada perdido. E aí, se a gente fizer uma busca por um histórico espiritual, nós vamos descobrir que esse que talvez não conseguiu dar uma boa educação para mim, esse eventual pai, eventual mãe, dessa atual encarnação, é tudo consequência de equívocos que eu cometi também no passado. Afinal de contas, se não existe injustiça divina, Deus não colocaria no nosso caminho pessoas que não tenham uma interligação conosco e que a gente tenha provocado algum tipo de problema no passado. Talvez um mau relacionamento, talvez eu tenha sido pai dos meus pais, hoje, dessa atual encarnação, eu também tenha abandonado eles. Tive a desonra de também abandoná-los em outra encarnação. Então não tem nada errado. Se você aí se sente assim, infelizmente eu não tive bons pais e tal, tal, não fique pesaroso, não. Desenvolva uma atitude de oportunidade, então, de você ser um bom pai, de você ser um bom tio, ser um bom avô. E aí você pode ter certeza que na outra jornada, aí, na próxima encarnação, você vai ser disputado entre aspas. Vocês vão entender o sentido da brincadeira, que você vai ser disputado a tapa. Todo mundo vai querer ter você como filho na outra encarnação. Eu fico pensando assim, se meu pai, meu senhor Ademir, dona Renata, me quiser como filho de novo na outra encarnação, vai ser uma honra muito grande para mim. Nossa, Espero merecer, né, que eles me aceitem de novo. os dois são maravilhosos, nossa. Então, como disse aqui a Rosângela Monzani, existe sim injustiça, mas não existe injustiçado. Então, aquele que passa por uma eventual injustiça de hoje, como disse o Mestre Jesus, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ou seja, se você é provocador de escândalo, se você é provocador de problemáticas na sua família, talvez você esteja indiretamente cumprindo aí uma tabela e uma necessidade de que aquilo aconteça, mas a consequência virá. Nós estamos aqui para superar elas. A gente pode falar assim, eu não vou ser um bom pai, não vou ser muito presente, porque eu também não tive pai presente. Então eu aprendi assim. Então você vai perpetuar o mal? Nós estamos aqui para poder transformar, sabe, o esterco em adubo, o charco do lamaçal para virar aí um local de lindas flores que brotam, né? Desse lamaçal. Então nós não estamos aqui para poder dar continuidade a nada de ruim que acontece. Nós estamos aqui para pegar as coisas ruins e recondicionar elas. Então, não perca a chance, você que está me assistindo, de ser um bom pai, de ser um bom tio, de ser um bom avô, uma boa avó. E se você só convive, como eu falei, com o vizinho do apartamento da frente aí, que teve um nenenzinho aí, se você ser um bom tio, entre aspas, dessa criança, deixai vir a mim os pequeninos e aqueles que se assemelham a eles, disse o Mestre Jesus, e finalizando a nossa oração aqui, essa leitura de hoje. Feliz de você que já tem consciência que todo espírito reencarnante conta com você para poder ter êxito nessa jornada. Foi mostrado para ele, falou, calma, ó, vai ter lá aquele, Vai ter um vizinho lá, às vezes aquele. é um vizinho, como vamos Eles pegar fazem isso. você não é nem
O pai, a mãe, você só é o vizinho. Então você tem que ser um bom vizinho, tem que ser um bom amigo, um bom tio. Faça isso pelo teu progresso também. E para você ter a satisfação de um dia voltar ao mundo espiritual e enxergar estes que eram pequeninos enquanto você já era adulto, você enxergar eles brilhando e pensar assim, que beleza, eu tive participação nisso daí, nesse caráter de uma pessoa que foi orientada pelo meu jeito de ser correto, de ser amoroso, de ser justo, de buscar fazer o bem. Marcar uma pessoa assim, Você né? já imaginou? Você imaginou se olhar do mundo espiritual um dia, alguém que foi seu tutelado, seja lá como for, a gente está falando hoje aqui de filhos, né? Mas vamos estender aí o leque e você descobrir que aquele que foi o seu filho está sendo aí um excelente pai de família, está sendo um excelente agregador na sociedade, está sendo um indivíduo aí proeminente, talvez até dentro de um meio espírita ou dentro de um meio católico. Então vai ser assim, uma benção muito grande se a gente utilizar essas ferramentas. Percebam que parece que nós estamos aqui em busca de dar orientação para sermos bons direcionadores, bons pais, bons avós, né, bons tios, mas não é só isso. Isso é só uma pequena parte. Estamos aqui, aliás, a doutrina está aqui para dar orientação para a gente ser eficaz ser humano, eficaz indivíduo reencarnante. Você encontrar no teu dia a dia a chance de cuidar de alguém, seja lá quem for. Que bênção que é quem cuida de alguém. Esse que cuida hoje, ele está se afastando da depressão, da solidão. Quer descobrir se a tua vida está eficiente? Se você está indo bem na jornada, descubra de quantas pessoas você cuida. Ah, mas como é que é esse cuidado que você fala? É um cuidado assim, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que dar alimento, eu tenho que dar dinheiro. Essa é só a parte mais fácil. Cuidar que eu digo é cuidar como amigo, cuidar como irmão. Eu estou vendo gente aqui que está escrevendo aqui, eu não vou citar o nome de ninguém, para não ser injusto com os demais, mas tem muita gente que está aqui hoje comentando, que está aqui assistindo a gente, que são verdadeiros cuidadores de mim e da Estela. São pessoas que são benfeitores nossos, que cuidam da gente como irmãos, que nos dão aí a oportunidade de exemplificarem na sua amizade, no seu exemplo de vida, questões afetivas que nos enchem o coração de esperança. Então eu me sinto filho de um monte de gente que está aqui hoje assistindo, até hoje. Eu me sinto irmão, eu me sinto filho, eu me sinto neto de alguns, irmão mais novo de outros, e assim me sinto irmão mais velho de muitos também. Me sinto pai de alguns. Que bênção é quando a gente tiver esse entendimento de integração, de eu estou sempre acoplado a alguém. Então acople-se. Você quer se afastar da solidão, da depressão, da tristeza, da angústia de uma vida vazia? Comece a se acoplar mais. Comece a cuidar mais de pessoas que estão ao teu lado, que estão precisando muito. Se você se sente já numa idade mais avançada, em processo de solidão, comece a enxergar as pessoas que estão ao seu redor aí como netos, como filhos, né? Filhos que você não teve ou que estão longe, os filhos teus consanguíneos estão aí mais afastados. Comece a enxergar as pessoas com mais carinho, mais afeto. E aqueles que Deus te confiou em suas mãos, em especial, eu destaco aqui, filhos, em primeiro lugar, netos, em segundo lugar, sobrinhos, em terceiro lugar. São os indivíduos que Deus te colocou nas mãos para que você, então, possa dar um grande potencial alavancamento na sua jornada. Vocês não reparem, não está uma barulheira aqui, acho que o helicóptero da polícia está passando por cima aqui, espero que não esteja procurando ninguém aqui perto da minha casa, ninguém pule aqui dentro de casa, que nenhum um indivíduo menos feliz nas suas empreitadas, para não dizer outra coisa, né? Tá o helicóptero sobrevoando aqui. Espero que não esteja me procurando também. Depois eu vou fazer um. Então, faz aí já falei. Eu acho que para quem não tem costume muito de leitura, acho que um filme ajuda muito a gente entender esse processo da vinda de uma criança aqui na Terra, que é o Deixe-me Viver. Vou dar até um spoiler aqui, no meio de tantas coisas ali, vocês vão
não vai atrapalhar assistir o filme. Um pai fala para a moça jovem assim, né? Fala, não, você está grávida? Não, você vai abortar, porque você não tem estrutura para cuidar dessa criança, vai estragar todo o teu futuro. E aí ela segue a orientação do pai, que pagou a clínica lá e que foi. Era a mãe dele que estava no ventre dela. Era a avó da menina. E então, assim, esse filme ilustra bem como que é o comprometimento nosso com aquela criancinha que tá ali, ó. Vale a pena assistir, gente. Você tá de boa aí? Tem no YouTube. No YouTube. Chama a galera espírita, chama os amigos, chama, adolescente. A gente passou esse filme para nossos adolescentes ali do Eluz. E antes de passar para eles, eu tenho a responsabilidade de assistir e ver qualquer tipo de, entre aspas, erro, né, na conduta aí do filme ser espírita. E ele não tem erro. Não tem erro. É assim como Não Queimando, o filme, por exemplo, tem um filme que se chama Ninguém é de Ninguém. Não é um filme que eu recomendo, né? Porque tem alguns erros, vou colocar assim, né? Algumas falhas técnicas ali da doutrina. Deixe-me Viver não tem. Então é um filme que vale muito a pena você entender esse processo. Muito bom, né, o filme, né? Sim. Quero agradecer aqui a minha amiga Patrícia Alves, dizendo que teve assistindo a palestra que eu fiz no Cefa domingo sobre a família, e que a gente fala muito, dá muito exemplo sobre isso. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado, Luciano Praciano. Lembrando aqui de Caim, que um dia Deus vai perguntar: o que fizeste com o espírito que eu te enviei para os teus cuidados? Né? Em relação ao Abel, que ele matou, né? E não era nem cuidar dele, era o Pois irmão, é, era o né? irmão. Quer dizer, o que você faz com o seu irmão? O que você faz com o seu filho? Obrigado a Rosane Cruz Lira, enfim, o pessoal que está comentando aqui. Eu vi aqui a Sumia também Tucamoto, dizendo que tem uns netinhos aí do coração. Meu amigo Rodrigo Ventura Rodrigues está de volta aqui em Rio Preto, depois de uma temporada lá no Tocantins, né, Rodrigão? Um abraço para você aí. Enfim, meus amigos, finalizando a nossa reflexão dessa manhã, a gente resume numa frase: cuide daqueles a quem o Pai te confiou, cuide com carinho. Mesmo que seja de um gênio difícil, lembre-se que talvez esse gênio é difícil porque você ajudou em outra existência a pessoa a se perder. Se a pessoa é preguiçosa, se ela é viciada, se ela não tem um bom caráter, bem provavelmente a gente estava nessa empreitada aí de permitir ou de colaborar para que essa pessoa tivesse se perdido em um dado momento, e agora a gente veio para ajudar ela a se reencontrar, inclusive a nós nos reencontrarmos com ela. Diante então dessa maravilhosa doutrina que nos orienta a corrigir o nosso percurso equivocado. Se tive em algum momento da encarnação passada um desvio de curso, espero corrigir nessa. Espero dar um bom direcionamento, encontrar aí uma boa avenida para percorrer. Deixar de entrar em atalhos, deixar de entrar em ruas sem saída e seguir numa jornada aí reta, num caminho maravilhoso. Leve essas pessoas que Deus te confiou junto contigo. Leve no teu coração. Mesmo que você não precise ou não tenha condições de dar suporte material, dê suporte emocional, suporte da sua gentileza, de um bom aconselhamento, de uma presença, de uma mensagem no WhatsApp, enfim. Um pouquinho a mais. Pois é, só fazer ali, andar um passinho a mais, né? Então fica o nosso abraço, o nosso carinho a todo mundo. A gente finaliza aqui essa reflexão de hoje, né? É isso aí. Vamos à nossa Eu prece? vou ver se eu volto para os avisos depois. A gente tem Isso. avisos. E a Estela vai ver lá se o helicóptero não tá procurando nós aqui. Se estiver me procurando, fala que daqui a pouco eu vou. O helicóptero da polícia está sobrevoando aqui, gente. Coisa boa não é, né? Não estão procurando nada de nenhum cachorrinho perdido, com certeza. Vamos então ao nosso momento da oração. Lembrando, se você quiser colocar o seu copo com água, sua garrafa, jarra, seja lá o que for, essa é a hora, tá? Enquanto você busca água, eu vou dar uns recadinhos aqui finais. Hoje nós temos palestra da Estela aqui no Irmão Jerônimo, aqui no Gonzaga de Campos, em Rio Preto. E nessa quinta-feira eu vou estar lá em José Bonifácio, lá com os amigos do Joana Dark, de José Bonifácio. Então fica o convite para vocês. E domingo agora eu vou estar em Valentim Gentil, 8 horas da manhã, lá no Bezerra de Menezes, de Valentim Gentil. Vou sair de casa aqui 6 e pouquinho, 6h15, porque já estou pegando a pista aqui. Rumo a Valentim Gentil, nesse domingão, 8 horas da manhã, tá? Fica o convite aos amigos aí. Mas antes de a gente encerrar mesmo aqui, vamos ao nosso momento da oração.
Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, estamos contentes de poder falar contigo mais uma vez e hoje em especial, direcionando as nossas boas vibrações aos irmãos que estão experimentando qualquer tipo de enfermidade, em especial ao nosso amigo Júlio Clementim, que está fazendo nesse momento uma cirurgia de ponte safena. A cirurgia começou às 7 da manhã e deve estar lá no processo operatório. A gente deseja encaminhar a ele e aos médicos que estão o operando todas as boas energias possíveis para que a cirurgia seja um absoluto sucesso e ele se recupere plenamente. Também relacionando aqui aos irmãos que foram aqui hoje citados, que estão passando por algum tipo de enfermidade, alguma dificuldade física e que tem por consequência sempre alguma dificuldade também emocional, alguma pendência espiritual, que eles possam encontrar o reajuste, encontrar a cura, encontrar aí uma vida longeva e saudável. Todos eles, todos que foram aqui hoje relacionados. Quero abençoar, Mestre Jesus, o nosso povo brasileiro, para que encontre sempre a harmonia, o equilíbrio, a boa convivência, que encontre mais amor nas palavras e nos pensamentos, que todos nós possamos vibrar justiça, mas sem entrar na linha da vingança. Nós possamos vibrar firmeza, mas sem perder a ternura. Queremos abençoar os nossos familiares, em especial hoje aqui, como nós falamos das crianças, das criancinhas que Deus colocou no nosso caminho, mesmo que as nossas criancinhas já sejam adultos, mesmo que nós já tenhamos entre os nossos filhos aqueles que já estão numa idade que já são até pais também, já são avós, que essas nossas eternas criancinhas possam estar sempre no nosso colo, no nosso pensamento, no nosso carinho, no nosso cuidado, porque não tem importância que eles já tenham corpos já bem desenvolvidos, que já sejam adultos ou até idosos, vão ser sempre nossas crianças. Que a gente tem esse amor no coração para distribuir àqueles que necessitam, e vamos dizer a verdade, mestre, todos necessitam. Não existe ninguém nesse mundo que não necessite de muito carinho, de muito afeto. Que todos possam receber essa vibração carinhosa, afetuosa, cuidadora e gentil. Senhor Jesus, queremos abençoar aqui aqueles que estão presentes, que estão aqui ao vivo conosco nessa jornada. Queremos abençoar também aqueles que vão nos assistir em outro momento, porque têm as suas tarefas, suas incumbências. Recebam nosso afeto, independente da época em que estejam nos acompanhando. E, Senhor Jesus, permita-nos que na próxima semana, já adentrando o mês em onde nós comemoramos a tua vinda a este mundo, mestre, o mês do Natal, o mês de dezembro, o mês de festividades, o mês de alegria, nós possamos receber a tua permissão para que semana que vem possamos dar sequência ao nosso estudo aqui. Permita-nos, Senhor Jesus, experimentar saúde do corpo físico, saúde espiritual, que nós tenhamos a grandeza, sempre inspirados pelo Senhor, de seguir uma conduta reta, uma vida respeitosa, honrada, honesta, uma vida com gentileza, com cuidado com os demais, com afeto dentro da nossa família, nós possamos ser bons parentes, bons filhos, bons pais, bons avós, bons tios, bons primos, cunhados, enfim. Toda a parentela que nós somos para alguém possa ser bem executada. Que a nossa ação seja digna de se comparar à tua bondade, Mestre Jesus. Encerramos por aqui te abraçando, te agradecendo e desejando caminhar ao teu lado hoje e sempre. Na tua bênção, Senhor Jesus. Que assim seja.